Bom dia, boa tarde, boa noite. Resolução da questão 1495, futebol. Eu vou ter como entrada diversos casos de teste e ele vai terminar com EOF. Eu prefiro dizer que EOF é igual a zero e ele vai encerrar a interação. Eu vou falar em torno do código. Aí a primeira linha de um caso de teste contém dois inteiros. N tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10 elevado a 5. E G que tem que ser maior ou igual a zero e menor que 10 elevado a 6. Representando respectivamente o número de partidas que o seu time jogou e o número de gols que o seu time pode comprar para cada uma das próximas N linhas e as próximas N linhas vão descrever o resultado de uma partida com dois inteiros S e R que no qual tem que ser maior ou igual a zero menor do que 100, indicando respectivamente os gols que seu time marcou e sofreu na partida antes da compra de gols. E como saída, para cada caso de teste, ele vai imprimir uma linha com o inteiro, representando o número máximo de pontos que o seu time pode obter após comprar os gols. Exemplo de entrada, exemplo de saída. A implementação. Bem, aqui dizer, inicialmente são importadas algumas funções e alguns defines, que no caso aqui seria mais customização mesmo para o usuário, para poder utilizar o código e ter algumas facilidades em torno. Em seguida, vamos ter a chamada da função main, e no qual ela vai ser o ponto de entrada do programa e o programa faz contexto do problema que vai ser resolvido. Inicialmente temos essa primeira linha, iOS Sync with Studio 0, que no caso ela vai ser utilizada para otimizar a entrada e saída, tornar o código mais rápido. E em seguida vamos ter um loop, no caso um while, que ele vai ler o valor de N e G, e enquanto eles forem diferentes de OF, o loop não vai ser encerrado. O EOF, no caso, seria o fim do arquivo. Aí, dentro desse loop, vamos ter esse int, ans igual a zero, que ele vai inicializar a variável ans, que seria a resposta. Em seguida, vamos ter um vetor, que vai ser um vetor de inteiros, que vai ser chamado de vec. Depois, vamos ter um loop for, que vai ser utilizado para ler as entradas A e B para as N interações que vão representar as competições. Em seguida, dentro desse loop, tem uma condição, que no caso, se B for maior ou igual a, isso significa que o time ganhou ou empatou a partida. E então, o vec P, B menos A adiciona a diferença de pontos ao vetor vec. E caso contrário, se o time perdeu, o ans vai ser incrementado em 3 pontos, e pois cada derrota vai valer, no caso, 3 pontos negativos. Em seguida, vamos ter um sort, no qual a gente vai ordenar o vetor vec em ordem crescente. E depois vamos ter uma segunda interação de loop, no qual ele vai ser utilizado para percorrer o vetor vec. E no caso, se o vetor atual vec i for menor que g, isso significa que o time pode usar essa vitória para aumentar a sua pontuação. Então, ans vai ser incrementado em 3 e o valor de x vai ser decrementado. Em seguida, se o valor atual for igual a g, o time pode usar essa vitória, no caso, para ganhar um ponto. Então, ans vai ser incrementado em 1 ponto e g vai ser decrementado. Em seguida, se o valor do vetor for 0, o time pode usar essa vitória, no caso, para ganhar um ponto, e ans vai ser incrementado em mais 1. E no caso, se nenhuma das condições acima for atendida, o loop vai ser interrompido com um break, e no final, a variável ans, que vai representar a pontuação do time, vai ser impressa ao usuário final. E esse loop vai se perpetuar até que
ocorra uma entrada inválida, ou seja, um valor que tem que ser diferente de OEF, que seria o arquivo de entrada, no caso dos valores de N e G. Aí, se isso ocorrer e uma entrada inválida for inserida, esse loop vai ser encerrado. E é isso, obrigado.